dentro da dinâmica hídrica daquelas que realmente trazem uma grande repercussão. Então, nesse caso, me parece, eu, enfim, confio plenamente na avaliação do DRHS, que quando ele se manifesta antecipadamente, que não coloca restrições, é porque ele está, obviamente, em obediência àquilo que a legislação já diz em relação a reservações de pequenos volumes. Então, me parece que, nesse caso, não é nenhuma anuência, nenhuma manifestação do comitê, mas é uma tomada de conhecimento. Toma-se o conhecimento de que tem esse tipo de situação. Então, são essas as observações que eu queria fazer. Joel? Joel, está com a mão levantada, pediu a palavra. Sim, boa tarde a todos. A minha dúvida reside por que a dispensa da outorga, né? Em função do volume mínimo, abaixo do volume utilizado. Eu estava até procurando aqui na internet o significado do termo dispensa e quando ele é utilizado, né? A minha dúvida é por que não outorgar, por que dispensar o uso da outorga. Eu vi aqui que esse termo, esse expediente é usado quando os volumes, né, são muito baixos, né? Os volumes utilizados são muito baixos. Essa é a minha dúvida. O que dispensa? Bem, eu entendo que, né, devido às dúvidas, eu acho que a gente, então, busca esses documentos e compartilha com os representantes e finalizamos a discussão na próxima plenária. Inicialmente, a gente pensou em responder da mesma forma como a CPA havia respondido, né, dizendo que toma ciência, mas que cabe ao DIOUT ter essa avaliação. Mas eu acho que como a gente teve aí, né, várias dúvidas, acho importante, então, a gente trazer essas informações e a gente compartilha antes ainda da plenária, né, e na próxima plenária a gente coloca como pauta para daí sim dar uma resposta que é consenso de toda a plenária. Então... De acordo. Assuntos gerais. Vamos em assuntos gerais. Então, pessoal, deixem aberto. Alguém tem algum assunto para colocar? Geralmente se faz isso no início, né? Pela primeira vez aqui, então acabei não abrindo a possibilidade de colocar algum assunto na pauta antes do início bem no início da reunião. Mas deixem aberto agora. O Marco Silvio, acho que também levantou a mão. Kelly, sabe quem foi primeiro? Acho que foi o Marco, né? Pode falar, Marco. Isso, Marco, depois o Silvio. Boa tarde a todos. Parabéns à nova gestão. Desejo sucesso. Estamos aqui para somar. Então, a sugestão para a nossa pauta da CPA, e depois, eventualmente, irá à nossa plenária, quanto à sugestão de modificação dos nossos estatutos. Nós já tivemos problemas, alguns problemas, vou dar 2 exemplos bem claros, de coisas que nós temos de modificar. Eu não tenho listado aqui tudo que tem que ser modificado, só vou dar essa sugestão. Por exemplo, é a possível candidatura de vice-presidente, depois de 2 legislaturas, que ele possa se candidatar ou não. Isso é o que a gente vai sugerir e votar. E uma outra é quanto às ausências injustificadas de membros em 3 reuniões, quantas reuniões a gente acertar, e faz com que o local dele, a vaga que ele está ocupando, tenha considerado vacância. Esses são 2 exemplos de modificações que nós temos que fazer no Estatuto para aprimorar o entendimento e o que o Comitê Sinos tem feito nesses últimos anos, e essas 2 já nos deram dor de cabeça no ano passado, e se nós não modificarmos isso e mais algumas outras coisinhas, vão continuar nos dando dor de cabeça. Então, a sugestão é de incluir
um estudo, pelo menos, de modificação do nosso estatuto e de aprimoramento do nosso estatuto para o futuro, entrando nas pautas da CPA. Obrigado. Registrado. O Silvio. E depois temos o Marco ainda. Inscritos. Bom, só pegar o gancho da fala do Marco, mas a minha fala, em princípio, é outra, tá? Lembrando que existe um decreto, se não me falha a memória, do Estado, né, que define o regimento do comitê. Eu acho que a proposta do Marco é boa, para a gente propor que esse decreto seja, a gente discutir ele e propor modificações nele, e daí dar o segmento legal a isso. Tá? Mas a minha sugestão é a seguinte: tendo em vista que nós estamos em mais um ano de, vamos dizer, de estiagem, né, e tal, eu acho que seria extremamente, vamos dizer assim, valioso, tá, que a gente buscasse, sei lá, me parece que é a Ana que tem todos os registros, né, agência, onde vão todos os registros de níveis do rio, nos pontos que temos medição históricos, tá? A gente buscasse esse levantamento e alguém que pudesse fazer uma análise, sei lá, dos anos sabidos que houveram estiagem, já 2005, 2012 ou 2013, agora de novo, enfim, tá? E a gente pudesse fazer, inclusive, uma reflexão em relação à questão da contribuição da transposição, se não houvesse, o que seria de nós aqui embaixo sem essa transposição, né? Lembrando que existe o Q90, o Q95, né? Vazão média. Eu acho que esses dados, nós estamos aí com plenária renovada, acho que isso é relevante, tá? Nós temos um momento que o Estado todo está sentindo essa escassez e nós temos um histórico muito importante de registros de níveis e de vazões estimadas né, tanto em Taquara quanto na Foz, enfim, do Rio dos Sinos. Acho que se a gente conseguisse resgatar esses dados históricos e fizesse apresentações e visse em 2000, nos momentos críticos mais recentes do Rio, que níveis ele teve, qual a contribuição que tem havido da transposição, tá? E associado a isso, queria também dizer que como mudou, não é mais a CE original que faz a gestão dessa transposição, dessa geração de energia, quem sabe a gente pudesse trazer a nova empresa e ver quais são, assim, como é que está, vamos dizer assim, a operação dela em relação a essa transposição no que concerne a vazão, se tem algum projeto para ampliar, para modificar, se, enfim, se isso tudo permanece. Acho que seriam dois temas interligados e do alto interesse do comitê. E lembrando, alguns dominam mais, mas a plenária toda está renovada. Essa sugestão que eu proponho, e vejam, no início de março nós ainda estamos verão, ou em abril não é mais o verão propriamente, mas as estiagens, mesmo que não haja a questão da captação pelos arrozeiros, que já teria passado a época, né? Mas o Rio dos Sinos está previsto estiagens, o Estado, ao menos, até talvez abril. Então, é uma sugestão aqui que eu deixo. Obrigado. Arno? Oi. Não, eu me inscrevi para a gente, acho que a gente aproveitar que o Ivo Lessa está participando da reunião, né? Acho que é a primeira vez que ele participa na condição de novo secretário executivo do RH. Acho que a gente deveria dar um tempinho para ele falar como é que ele está pensando conduzir os negócios, né? E faria uma provocação para ele, né? Como é que está pensando essa questão do repasse de recursos para manutenção dos comitês de um modo geral, já que isso aí sempre, historicamente, tem sido um problema não só do Comitê Sinos, mas de diversos comitês de bacia, né? Eu acho que é uma questão que sempre é importante, a gente às vezes esquece dela, né? Mas eu que já fui presidente, quem já foi presidente sabe que é um assunto
fundamental, na verdade, que muitas vezes a gente não, o plenário do Comitê Sinos não dá a devida atenção, né? Então, é essa a minha sugestão. Isso se o Ivo já não se escapou, né? Então, olha só, a gente só tem mais um inscrito, o Joel. De repente o Joel coloca o que ele gostaria de colocar, a gente responde rapidinho e assim a gente dá um espaço para o Ivo se manifestar. Isso, acho que o espaço para o Ivo pode ser no final, né? Muito bem, eu também quero... A Viviane se inscreveu novamente, mas vamos encerrar ali com a Viviane, porque a gente não vai ter tempo. Então, o Joel e a Viviane se manifestam, a gente responde e o Ivo tem um espaço para ele se manifestar sobre essa questão que o Ana levantou. Muito bem, eu também quero assistir, a manifestação bem pertinente. Para além das questões econômicas, que são importantes e fundamentais para a existência do Comitê Sinos, né? Aproveitando um pouco que o Arno falou, né? Lembrando que já vão 8 anos do nosso plano de bacia, né? E atualizações e verificações de novos cenários, né? Ameaças da estabilidade do recurso hídrico, como bem falou o Arno agora, principalmente considerando o enfrentamento das emergências climáticas, que cada vez se evidencia mais e para além do que a gente imagina como normalidade, né? Estão acontecendo muitos fenômenos repetidos, né? Com uma maior frequência e maior gravidade. Eu acho urgente a gente considerar a possibilidade de desenvolver estudos, principalmente considerando os cenários climáticos que estão por vir e as ameaças que estão sendo impostas para todas as bacias hidrográficas do planeta, né? Em especial a nossa, que ciclicamente passa por períodos de estiagem e períodos de inundação. Então, em cima do que foi falado até agora, eu acho para o futuro a PPA botar em discussão essas possibilidades. Seria isso. Viviane? Bem, em primeiro lugar, desculpe, Daniel, mas assim, eu vou ter que te provocar um pouquinho. Regimentalmente, as nossas reuniões vão até às 16h30, ok? E lembrando que a plenária suprema, eu não vejo por que não abrir espaço para as pessoas se manifestarem, né? Então, isso a gente tem que cuidar um pouquinho. Todos os integrantes, representantes de entidade membro, têm liberdade de se inscrever até o encerramento da nossa plenária. Para quem não participou do início da reunião, eu preciso me apresentar agora com uma nova condição, né? Apesar de ter sido convidada, eu declinei sobre o convite de permanecer na Secretaria Executiva do Comitê Sinos, mas hoje eu represento o Simborsul, o Sindicato da Indústria da Borracha do Rio Grande do Sul. Eu sou sócia diretora de uma empresa de borrachas, de peças técnicas de borracha, que vai fazer 59 anos este ano no mercado, e participo da diretoria do Simborsul. Então, a minha representação é legítima. E, diferentemente do que eu representava, né, nas funções de secretária executiva, ali eu respondia por meus erros e meus acertos, e devo ter feito muitos erros. Na condição de representante do Simborsul, que tem 35 empresas afiliadas e representa 250 empresas no estado do Rio Grande do Sul, nessa vertente da borracha, a minha representação ela é muito mais responsável, tá? Me impõe muito mais cuidados em relação às minhas manifestações. E essa semana nós tivemos uma reunião da diretoria do Simborsul. Eu levei aos membros da diretoria o processo da eleição, né? E eu vou dizer para vocês com toda a franqueza que sempre tive, me trouxe um desconforto muito grande o que aconteceu na reunião de eleição. Primeiro, isso eu gostaria que a diretoria fizesse formalmente a pergunta ao Conselho de Recursos Hídricos se a pessoa que conduziu o processo eleitoral, ela tinha atribuição legal para isso, competência legal para isso, tá? Eu estou perguntando, eu não estou afirmando nada, eu só estou perguntando por quê? Porque no meu conhecimento, quem tem competência legal para conduzir um processo de eleição, posse e eleição,
ou é o presidente do conselho, ou o seu substituto, ou o secretário executivo do conselho. Eu sei que a Carmen estava em férias, mas eu tenho essa dúvida e eu preciso me reportar ao meu sindicato se a pessoa que conduziu o processo de eleição, ela tinha atribuições e competências legais para isso, ok? Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é com muito constrangimento, que eu digo que o Comitê Sinos entrou na vala comum da utilização de um recurso que, para mim, é pesaroso, barriga de aluguel. Por que eu estou falando? E não tem nada a ver com as pessoas, nada a ver com as pessoas. A representação dentro de uma plenária, dentro de um colegiado, ela não é da pessoa, ela não é exclusivamente da entidade que conseguiu vaga na posição. Só um pouquinho. Quem é que está me interrompendo aí? Acho que foi uma conversa cruzada, alguém com o microfone aberto. Pode continuar. Tá. Ela é uma representação do setor. Então, quando se fala no uso da barriga do aluguel, a pessoa que está fazendo esse artifício, ela não está representando o setor que efetivamente ela compõe. E isso eu acho extremamente temerário. Nós estamos numa situação, isso foi tratado numa reunião da CPA, o Comitê Sinos está ficando cada vez mais frágil na sua representação, cada vez mais frágil. Tá? E isso tem consequência no caráter de representação, representatividade, governança e governabilidade. Então, assim, eu preciso saber se esse processo ele teve lisura na sua condução, porque a pessoa tinha essa competência, essa atribuição legal, e que a gente observe muito. O Comitê Sinos entrou para uma seara perigosa, muito perigosa. Então, é isso que eu precisava dizer para vocês. Não é confortável para mim fazer esse tipo de esclarecimento, mas me trouxe muito desconforto, porque sequer foi dada oportunidade para uma manifestação até de abstenção. Isso não foi dado. Simplesmente porque tinha uma única nominata, foi encerrado o processo sem abrir oportunidade, e houve pedido para isso. Então, eu estou muito desconfortável porque eu não acho que isso faz crescer o comitê. Muito pelo contrário, enfraquece. Então, é essa manifestação que eu queria fazer. Carmen, pode falar. Tu pediu a palavra. Teu microfone está mudo, Carmen. Desculpa. Boa tarde a todos. Hoje eu falei para a Kelly que eu pretendia não falar. Eu só fiquei articulando aqui dentro. Mas me choca também eu estar ouvindo isso da Viviane, porque nós participamos num grupo do WhatsApp, mesmo eu estando em férias durante todo o período. Eu gostaria de dizer o seguinte, que não é só o presidente e secretário executivo, é por alguém por ele indicado. E o Gabriel é assessor do Conselho de Recursos Hídricos. Ele é um indicado. Tá? E eu orientei o Gabriel o tempo inteiro pelo WhatsApp. E eu ouvi o Gabriel deixando a palavra para quem se opôs. Em todas as reuniões de comitê, quando não tem outra chapa escrita, é aquela. Não tem como, vai levar para o conselho dizer o quê? Né? Eu não vejo nada de legal. Quem se achar no direito de ter visto alguma irregularidade, fique à vontade, mande, entre na justiça, quando aconteceu na reunião passada, né? Que houve, na realidade, é porque o Estado não se defendeu. Se o Estado não teve nada errado na eleição passada. O Estado foi omisso, foi isso que aconteceu. Tudo foi feito corretamente. Então, assim, vocês fiquem à vontade, tá? Para tocar, assim como houve, vocês ligam a pessoa à entidade, né? Tem que ser as duas coisas. Mas tem o decreto aquele que diz que é a entidade, né? Então, assim,
Como também vieram me falar que trocaram os representantes na hora da reunião. Tá? Não foi na hora da reunião, foi antes da reunião, na parte da manhã. Tá? Bom, eu agradeço, tá, o espaço, era isso que eu queria dizer. E deixar aberto para quem quiser se reportar ao presidente do conselho, né? Ou na Justiça Civil, sei lá. Tá? Obrigada. Carmen, eu só perguntei, Carmen. Só perguntei. Eu não acusei, eu perguntei. Porque da mesma forma que veio uma declaração publicada do teu nome e da Patrícia para acompanhar a comissão eleitoral, no mínimo eu imagino que se há uma delegação de competência tem que haver da mesma forma. Só isso. Eu só perguntei, Carmen, não precisa se ofender. Nós temos mais 2 inscrições, 3, desculpa. Silvio, Joel e o Arno. Bom, como foi o relato da Viviane, tá? E aconteceu que eu tentei me manifestar em relação ao Gabriel e questionei na eleição, vamos dizer assim, a questão em qualquer... Eu participo de muitas entidades e não conheço nenhuma que, quando tem uma chapa única, não há uma oportunidade de manifestar, vamos aclamar, daí ou a aclamação, ou há alguma abstenção, é só isso, é só isso que eu aproveito e registro de uma forma muito tranquila, tá? Eu não estou questionando o processo, mas achei muito ruim, vamos dizer assim, a chapa única, que bom, até hoje o comitê só foi de chapas únicas, houve uma aclamação, se alguém quisesse, e vamos dizer assim, não foi feita a pergunta que é clássica em qualquer eleição, se há alguma abstenção, se há alguma manifestação contrária, ou se há e tal, né? Vamos dizer assim, é só isso, tá? E eu fui quem me manifestei para o Gabriel, perguntando assim, não, mas para aí, não está eleito. Eu acho que tem que ter um processo de, tá bem, a chapa é única, vamos definir, então, por aclamação, né, ou coisa assim, né, vamos dizer assim, na maioria das entidades, algumas eu até participei de fazendo regulamentos, estatutos, que não é o caso de um comitê, porque tem né, leis estaduais e decretos e tal, mas qualquer eleição que tem chapa única tem um momento de aclamação, de manifestação para isso. E isso foi o que eu falei para o Gabriel, não foi ninguém, foi eu, ninguém me disse, tá? E eu disse, não há, tem chapa única, não há votação. Opa, isso não existe em nenhum lugar que eu conheça. Tendo chapa única, até muitas entidades podem decidir se o voto é secreto ou público por aclamação, que faz todo sentido, né? Não tem por que ser secreto ou ser por qualquer outro processo, mas eu tentei me manifestar e questionar por que não, então está eleito. Opa, foi eu quem perguntei ao Gabriel e a maioria das pessoas que está aqui hoje estavam naquele momento. Então, eu estranhei que é um processo que seria natural, um processo que houve muitos movimentos de bastidores, quase boa parte dos senhores sabe disso, né? Houve movimentos de bastidores para que não houvesse outra concorrência. A gente sabe isso, não está em discussão. Tá em discussão, não é em discussão, está num registro que eu faço assim, de que eu achei que era uma pena que não foi dada essa oportunidade, que foi cortado, foi dito não há o que fazer, está eleita, foi afirmado, não foi perguntado, foi me cortado a palavra, foi interrompido, dizendo que não era assim, que ele, como delegado para isso, estava definindo que estava eleito e tal. Bom, então não houve votação nem reclamação, só isso, é isso que eu estranhei, eu como cidadão. Aproveito e faço o registro porque o assunto foi discutido e eu não estou dizendo... Eu estranho, eu continuo achando que não é o caminho de nenhuma eleição até hoje que eu conheci. O Comitê Sinos teve
todas as eleições que inclusive alguma que eu fui eleito, né, e assim, elas passaram por um momento de submeter ao plenário para ver se o plenário queria aclamar, tinha algo a dizer, ou coisa assim, tal. Não, foi dito, não, está eleito, não foi dada essa oportunidade, Carmen, de dizer se alguém tem algo a contrário, se está só isso. Eu não vejo isso, eu não estou, né, a nível de justiça, porque não foi dado, foi cortado, foi eu quem foi cortado. Posso falar, Kelly? Nós temos um inscrito, o Joel, mas eu não sei se ele interessa. Oi? Tá, sim, sou eu, né? Isso. Tá. Então, pessoal, eu estou achando que eu participei de outra reunião. Desculpe eu discordar plenamente do que foi feito aqui. Todas as oportunidades, a gravação está aí, vocês podem estar pedindo a gravação de novo. Todas as oportunidades, os espaços foram liberados durante o processo eleitoral. Tudo foi claro, tudo foi definido. Quantas vezes foi perguntado durante todo o processo se não haveria outra chapa, se não haveria outra maneira, se alguém não ia se pôr, e a gente pode pedir a gravação. Então, eu vi, né, todas as oportunidades ser dadas durante o processo eleitoral. E eu participei de outros processos eleitorais em outros momentos que não foi de pandemia, e a gente sabe, todas as reuniões para compor a diretoria, todas as conversas que a gente tem antecipadamente, durante as atividades, para acertar, e a gente sabe dos problemas que deram em outras eleições aqui, né? De refazer contagem, de ter que refazer algum momento da eleição, abrir novas oportunidades. É normal isso no processo. Eu sugiro, então... João, só uma parte. Uma parte, João. Tá. Sim, foi dado. Eu vou dar. Então, eu preciso, então, que... vamos rever a gravação, vamos olhar de novo, né? Porque eu achei o processo super democrático, né? Quanto às composições, as alterações, faz parte do processo de qualquer comitê, ocorreu no passado, vai ocorrer no futuro, as composições, as organizações, e tem que ser assim, faz parte do processo democrático. Seria isso. Só uma parte, posso? Sim. Assim, sim, Joel, foi dada a oportunidade a quantas chapas quisessem. Sim, na hora que foi visto, só tem uma chapa, ele disse, então está eleito. Aí que eu me manifestei, que deveria ter uma votação. É isso que eu estou dizendo, isso todos estiveram, tu estivesse na mesma reunião, tá? Foi dada a oportunidade de escrever outras chapas, não há nenhuma dúvida disso, não é isso que eu estou falando depois, é só essa chapa, é só essa, então não há votação, está eleita. Pronto, foi assim que foi posto e eu me insurgi dizendo que deveria ter uma oportunidade agora sim, dizer é por aclamação, é todo mundo, alguém quer votar por abstenção ou coisa assim. É isso que não houve, Joel, é isso, tá? E eu fui claro, eu não disse que não foi dado oportunidade a todas as chapas e nem me queixei das articulações que houve, só registrei que houveram e não foi, e foi cortada a oportunidade de haver a votação até por aclamação, dizer que 100% apoia, ou que 90%, ou que 80%, ou seja, quanto for. Só isso. Acho que a Carmen queria falar, né? Isso. Carmen, por favor. Silvio, olha só, tu tem toda a razão, assim, em alguma coisa, porque o Gabriel estava extremamente nervoso e ansioso, tá? Ele não tinha experiência em conduzir reunião, mas eu achei ele muito bem, tá? Então, ele meio que se atrapalhou nessa época, mas, assim, ó, eu aprendi com o Paim durante esses anos que eu tenho no CRH. Todo comitê que tem uma chapa escrita, não se coloca nada em votação, só dá tempo para quem quiser falar. Eu vou até pedir para a Kelly a gravação e eu vou ver
se não foi colocado, se alguém tivesse alguma coisa contra. Eu sei que espaço de tempo teve depois, né? E ninguém, só elogiaram, deram boas-vindas e a gestão, entendeu? Não, mas foi bem isso mesmo. Mas para nós, quando tem uma chapa, é por aclamação. Era isso, obrigada. Carmen, depois de eleito, não tem mais chorar o leite. Ele disse que era assim, que não tinha votação nem aclamação. Então, é isso que eu quero dizer. É só isso. Eu não estou pedindo para cancelar, não estou pedindo nada. Estou fazendo um registro que eu achei assim pobre isso e nesse sentido. Tá? Entendo que estava nervoso, entendo, e achei só isso. Não tenho... A chapa seria eleita, essa experiência eu também já tenho, mas, gente, vamos dizer assim, eu acho que esse momento de aclamação ele é rico, ou o momento de manifestação. Bom, a chapa é só essa. O que fazemos, né? E tal. Como há pouquinho a Viviane Feijó, naturalmente, na condução do processo, pergunta se essa deliberação, se tem alguém contrário. Ponto. Essa pergunta não foi feita. Tá? Vamos dizer, agora é óbvio que estava todo mundo de acordo, mas a pergunta foi feita porque é protocolar. É isso que eu achei que foi uma pena. Tá? É só isso que eu não estou pedindo para anular nada, só estou fazendo registro de um processo. E Joel, tu estava no mesmo que eu, não inventa brincadeira aí que eu estou muito tranquilo, eu não estou pedindo nenhuma revisão, só estou fazendo um registro porque fui citado. Tá? Eu tive o exercício de ser presidente, e a gente sabe como é que é difícil lá sentar onde a Viviane e o Daniel estão, né? E vamos para frente. Temos mais uma inscrição, senhor Eltamar. Sim, boa tarde a todos. Eu gostaria aqui de trazer aí uma pauta, agora saindo um pouquinho do assunto aí da eleição, que vem aqui prejudicando as cidades de Canoas e Nova Santa Rita, é que existe uma orientação do Ministério Público, eu acho que da doutora Gimenez, não tem exatamente, parece ser esse o nome, no sentido que esses municípios não licenciam nenhum empreendimento, construção, obra, né, nas áreas industriais aqui, nesse entorno aqui da 448. Que é onde foi sinalizada a mancha, uma foto histórica aí, aquela super enchente, onde a imagem leva a água até a BR-116, que foi uma coisa superdimensionada, até muita informação, ruído, desinformação, mas enfim. Isso fez com que passasse essa orientação às prefeituras de Canoas e Nova Santa Rita. E o que tem ocorrido aqui, tá? Independente das áreas baixas, de aterrar ou não, porque seria para amortecimento das enchentes, é uma discussão que as prefeituras estão fazendo, inclusive contratando estudos tal para mostrar esse impacto, que a 448, na verdade, ela já foi feita com essa proposta, né, de preparar que essas áreas pudessem vir para o desenvolvimento das cidades, porque são áreas remanescentes, especialmente de Canoas, que é uma área que é uma cidade que não tem mais área para desenvolver, especialmente as áreas de indústria e logística, né? Mas o que vem ocorrendo? Que, inclusive, as áreas onde já tem, hipoteticamente, uma cota já acima, né, que é a cota 4, 5, mesmo essas que já estão consolidadas, os municípios não estão nem protocolando projetos de construção. Então, tem vários aqui, áreas industriais, indústrias de pequeno porte, médio porte, não estão nem conseguindo protocolar. A prefeitura, os técnicos, né? Você sabe como é que é essa relação com o Ministério Público, eles estão muito reservados, porque eles são muito atacados, né? E todo mundo sabe que eles ainda têm que depois se defender com custos próprios de advogados e tudo mais, então os técnicos automaticamente eles simplesmente se negam a receber, né, os projetos. Então, isso tem causado aí um transtorno muito grande para a cidade, especialmente Canoas, tá? Então, eu queria trazer isso, eu acho que isso é um assunto que bate direto, né, com esse comitê, né, a gente tem acompanhado aí, o Sérgio nos representa, né, juntamente na Semican, né, o Bamberg está aí também, na Câmara de Vereadores, ele também
sabe dos problemas que nós estamos enfrentando, tá? Então, queria pautar isso aí, que eu acho que é um assunto de alta relevância, tá? E, se eu não me engano, Esteio também está nesse contexto, né? Inclusive, sei de empresas ali, que, por exemplo, Betanin, que está abortando determinados projetos porque não teve autorizado uma expansão maior do que precisava. Então, enfim, queria colocar aí. E coisa que meio que entrou numa vala comum, porque, inclusive, essa restrição está pegando áreas, como eu já disse anteriormente, que já estão consolidadas, né? Que já estão numa cota acima, né? Dessas cotas que seriam baixas aqui, digamos assim, né? Que poderia afetar pelo aterro e depois subir o nível do Rio dos Sinos, né? Que é a tese que é levantada, que não é uma tese verdadeira, mas isso, os estudos aí que estão sendo contratados pelas prefeituras vai comprovar isso. Então, eu penso que isso conversa diretamente com esse comitê. Então, eu queria colocar aí como uma proposta de pauta para algum momento a gente trazer esse assunto e, enfim, dar um encaminhamento aí que os senhores entendem que seja possível. Antes do Aloysio estar escrito, né, eu gostaria de verificar se a doutora Ximena gostaria de se manifestar em relação a essa questão que foi levantada. Com certeza, mas vamos aguardar o vereador, ver se não é do mesmo tema. Ok. A dona, só desculpe. Desculpe, doutora, eu não sabia que a senhora estava na reunião. Então é Ximena, tá, desculpe. Falta até de elegância, mas eu não tinha certeza do nome e muito menos que a senhora estava na reunião. Desculpe aí a falta de... Bamberg? Vereador Bamberg. Alô, boa tarde, tudo bem? Quero parabenizar a nova diretoria eleita e entrar nessa discussão que até o presente momento sempre foi uma discussão muito interna, a questão de Canoas, Esteio, Santa Rita. E a doutora Ximena fez um trabalho muito, muito brilhante nessa questão toda, e sabemos que a margem da inundação do Rio dos Sinos pega principalmente Canoas, Esteio e Santa Rita. E eu acredito que nós precisamos entrar nessa discussão, porque tem parte daquelas áreas que já estão aterradas há alguns anos. E mesmo aquelas áreas que estão aterradas, que realmente da Tabaí para sentido a Esteio, existe um aterramento há muitos anos. E nem ali não está sendo autorizado como deveria ser. Então, essa discussão nós precisamos levar ela adiante para ver realmente o que pode ser feito e que, no meu entendimento, o maior erro foi no início da implantação da 448. Porque a 448, quando ela foi implantada inicialmente, ela era para passar rente aos trilhos do trem. E quando menos se esperou, ela foi jogada lá para a beira do rio. Então, a partir daquele momento, criou-se margem para essa discussão e para o desenvolvimento que as cidades pudessem se desenvolver até a encosta da 448. E hoje tem essa briga, porque ali é cota 4.2, se não me falha a memória. Mas tem várias áreas que já foram aterradas com cota 4 até cota 5 naquela região. Então, nós precisamos ter uma discussão mais ampla para ver o que realmente pode e o que não pode ser feito. Ou se pode se fazer investimentos lá, ou não se pode definitivamente fazer mais nada. Mas isso tem que ser levado, essa discussão tem que ser levada adiante, porque ela ficou muito nos bastidores, né? E nós precisamos trazer ela a público para que realmente se possa discutir, porque tem 3 municípios envolvidos nessa questão e que se sentem prejudicados nesse caso. Mas nós temos que ter o cuidado também, se aterrando efetivamente, se não trará prejuízos para os municípios de São Leopoldo ou de Sapucaí e assim por diante. Tudo isso precisa ser avaliado e precisa ser discutido amplamente, porque até agora isso foi discutido praticamente na sua totalidade nos bastidores, e a público, abertamente, muito pouco isso veio, né?
Então, eu sugiro essa proposta que nós discutimos e trouxemos essa discussão para trazemos ela a público para que nós possamos realmente fazer o enfrentamento, ver o que pode e o que não pode. Então, essa seria a minha sugestão, para que nós possamos, durante esse ano, fazer uma discussão ampla, um debate amplo, para que realmente nós possamos chegar ao ponto que precisamos chegar, porque tem muitos empresários que querem desenvolver e estão travados. E nós precisamos, sim, proteger os mananciais hídricos. Mas até onde esse manancial foi protegido? A partir do momento que se avançou com a 448, até por onde que ela está passando hoje, que não, inicialmente deveria ter passado, encostado nos trilhos do trem existentes. E isso, a partir daquele momento, se deu oportunidade para que a cidade avançasse até a encosta da 448. Então, esse é o grande problema e o grande tendão de Aquiles que nós estamos enfrentando hoje. Só que nós temos a obrigação de trazer ele a público, porque ele foi muito discutido até então, mas na sua maioria das vezes nos bastidores. E se avançou a proteção até onde se chegou, só que agora chegou o momento que temos que trazer a público o que realmente pode ser feito e o que não pode. Seria isso. Eu posso falar? Sérgio. Eu participo do comitê há muitos anos, coisa de 15, 20 anos. Essa discussão nunca foi feita aí dentro. Quando houve discussão, foi porque era assim, porque tinha que ser assim, mas nunca houve nada cientificamente provado que mostrasse isso. Nós tínhamos, antes da doutora Chimeno, nós tínhamos outro promotor que também lidava com o caso, mas eu concordo com o Eltamar e com o vereador que está mais que passado da hora, porque nós que representamos as indústrias, nós temos uma dificuldade imensa de espaço em Canoas e temos essa restrição que, na verdade, a gente não sabe até que ponto ela é técnica ou até que ponto ela tem outro tipo de conotação. Obrigado pela palavra. Doutora Chimeno. Eu não sei se as inscrições que se sucedem, por exemplo, o Anderson, vejo que está aqui também, se também não diz respeito a esse assunto, se não preferem seguir pontuando e depois eu respondo a todos. O Anderson se inscreveu exatamente nesse momento. Para mim, apareceu aqui agora a mãozinha dele. Tá. Talvez ele vá dizer alguma coisa que eu mesmo vou dizer. Então, eu já vou começar minha fala. Então, boa tarde a todos e agradeço aqui o espaço para prestar esse esclarecimento. Quero saudar aos que me referiram aqui, o senhor Eltamar, que eu sinceramente não conheço, por isso o senhor também não me conhece, não sei qual é a categoria que o senhor representa, mas o vereador Bamberg, sim, aqui sei bem quem representa, né, vereador? E quero dizer também que o Ministério Público participa das plenárias na condição de ouvinte e, eventualmente, quando citado, quando precisa dar algum esclarecimento, então, acabo intervindo, mas permaneço aqui quietinha no meu canto para não interferir nos trabalhos. Mas, enfim, para esclarecimento, então, quero dizer aos senhores que divirjo muito da menção aqui do vereador Bamberg no sentido de bastidores ou de qualquer referência a esse tipo de porque se a plenária do comitê não deliberou ainda sobre o tema, não significa que isso está nos bastidores, pelo contrário, nós enfrentamos essa questão há vários anos. No mínimo, desde o ano 2015, o Ministério Público enfrenta, com a parceria do comitê, a questão da planície de inundação.
E o que acontece e o que gerou essa recomendação que foi referida aqui é um estudo técnico muito amplo, muito profundo, que se desenvolveu ao longo de pelo menos 3 anos pela Metroplan, no âmbito da Metroplan, né? Então, aquele dinheiro que veio do Ministério das Cidades, uma monta expressiva, 10 milhões de reais, nós investimos nisso, e que gerou o nosso Plano Metropolitano de Proteção contra as Cheias. Ou seja, não é conjectura, não saiu da cabeça de é técnico, sim, e está posto aí para que toda a comunidade da bacia o conheça. O que nós entendemos, foi referido aqui que anteriormente teve a atuação de um outro promotor, realmente, porque no momento em que esse plano foi trazido à luz, eu não estava à frente da promotoria, não havia retornado ainda, então essas recomendações foram expedidas pelo Dr. Felipe Teixeira Neto, ok? Pela Regional Sinos. Eu reassumi em fevereiro, março de 2019, e a partir desse momento passei a trabalhar justamente em trazer à luz isso tudo e fazer com que todos os municípios tivessem a mesma informação, porque eu, pessoalmente, entendi deficitária a forma como a Metroplan externou esse processo, não como conduziu não, porque eu sou testemunha lá do início, em 2015, de que todos os municípios foram convidados a participar de todas as reuniões e alguns municípios participaram ativamente, outros municípios se omitiram e agora, ao final do processo, não satisfeitos com o seu resultado, vem a público reclamar, né? Isso acontece não só nessa situação, os senhores, melhor do que eu, sabem que só ia acontecer em muitas questões. Bom, e assim foi com o Plano Metropolitano de Proteção contra as Cheias, que é um estudo técnico valioso, uma ferramenta excepcional e que, quiçá, nós ainda não tenhamos aprendido a lidar com ela, e é nisso que nós estamos trabalhando. Então, desde o ano de 2019, o Ministério Público tem provocado a Metroplan no sentido de que forneça a todos os municípios, aos técnicos municipais, as ferramentas para trabalhar com essa questão. Bom, esse é o nosso foco de trabalho, né? Se vai agradar ou não vai agradar, isso já é outra questão. Evidentemente, nós temos aqui, e quero deixar bem claro que não é só Canoas e Nova Santa Rita, mas todos os municípios estão afetados dentro da bacia, e evidentemente que na parte baixa, mais ainda, né, no Baixo Sinos, mas nós sabemos que existem municípios bem ali no foco que nós estamos tratando, que praticamente esgotaram o seu território. E agora querem expandir para a área que resta, que é a área da planície de inundação. Bom, não vai ser possível. Não vai ser possível, porque nós estamos tratando de um enfrentamento regional, um enfrentamento de bacia hidrográfica, um olhar que nós nunca tivemos e é por isso que incomoda tanto, né? Então, isso é o que o Plano Metropolitano propõe, um olhar regional, ou seja, e eu quero deixar aqui muito claro aos senhores, e já vou encerrar minha fala, porque isso é conversa para muito tempo, e é por isso que o Comitê Sinos tem criado e em funcionamento um grupo de trabalho que se chama GT Planície de Inundação, e quizás seja isso que o Anderson queira falar, porque existe, está dentro do comitê em atuação, e não é de hoje, justamente para enfrentamento dessas questões. Então, entendo que esse seja o fórum adequado para que os senhores possam trazer todas essas questões que os inquietam, né? Mas, independente do trabalho que o Ministério Público vem realizando com todos os municípios, a gente tem atuado com todos os municípios, realizando várias reuniões. Eu, recentemente, marquei uma reunião com Nova Santa Rita, para citar, já fiz reunião com Canoas, né, só para referir os que foram mencionados aqui, mas temos tratado com todos. Mas o que eu quero esclarecer da recomendação é que a recomendação do Ministério Público
não impede e não determina, como foi referido aqui, né, que os técnicos, que os municípios sequer recebam pedidos de protocolo. Isso é inadmissível, né? Então, o município precisa receber e precisa enfrentar com a sua equipe técnica essas questões, evidentemente. E é isso que nós temos trabalhado com os municípios, né? Os municípios precisam enfrentar isso com base no plano metropolitano, mas com as suas equipes técnicas, né? E se entenderem que existe alguma coisa a questionar, que produzam, então, essa prova técnica para poder se basar nela, né? Mas o que é preciso esclarecer é que essas recomendações não vedam a ocupação, exceto a ocupação para fins residenciais. Não podemos colocar pessoas a viver dentro do rio. Mas a recomendação ela é muito clara quando diz que outro tipo de empreendimento, e aqui foi mencionado indústria, outro tipo de empreendimento é possível sim, desde que seja capaz de mitigar o próprio impacto e o impacto da sua atuação no âmbito da bacia hidrográfica, ok? Então, se eu sou industrial, eu quero instalar um empreendimento dentro da planície de inundação em Nova Santa Rita ou em Canoas, eu preciso fazer com que o meu empreendimento não gere impactos não apenas naquele microespaço, mas em toda a bacia. Se isso for possível, se a obra puder ser resiliente e puder mitigar os seus impactos, compensar os impactos, não haverá problema. Muito obrigada. Só uma questão de uma parte, como se diz, né? Desculpe, porque até que não é o fórum, mas assim, Canoas, simplesmente, e esse é o ponto que a gente traz, doutora, não das áreas a serem aterradas ou não. Aí nós somos todos na mesma página, né? Que daí tem que ser um estudo técnico, os impactos, as mitigações, blá, blá. Mas o que não dá para, que está trazendo uma certa inquietude e indignação, que tanto para as áreas baixas como para as áreas que já estão consolidadas, ou seja, aterradas legalmente, projetos de loteamentos que foram regulares, mesmo nessas áreas, tá? Eles colocam na mesma página como se fosse a área aquela no nível do rio, quer dizer, então, e assim os técnicos, doutor, a gente tem feito essa discussão, e eles dizem que tem que passar para a Metroplan. Metroplan não tem corpo técnico, eu não sei quem depende da Metroplan, mas quer que não desenvolva o Estado é pegar a aprovação da Metroplan, né? Com todo respeito, o empresário sabe que, né, não soma, o corpo técnico não agrega e burocratiza, atrasa, demora, né? Então, enfim. Então, assim, mas isso assusta, doutora, que os técnicos, a gente tem pautado isso, poxa, mas eu já estou na 4, 4,5, vou pegar como exemplo, Canoas é 3,5, mas vamos lá, tem empreendimentos que estão a 4,5 e foram aterrados regularmente, legalmente. Eu sei que tem aterros que não foram regulares, aí eu também estou na mesma linha. Vamos, né? Isso aqui, vamos passar por todos, se tiver irregular, vamos, cada um paga a sua conta. Só que foi colocado tudo na mesma assim, a mesma compreensão de aprovação, de entendimento. Então, assim, eu gostaria que os técnicos da prefeitura estivessem aqui escutando a senhora, dizer, pô, então trata. Hoje, eu vou pegar um exemplo, terreninhos para fazer um pavilhãozinho de 300 metros, cara, botar a oficininha dele lá, o pessoal tem filas de projetos, eles não estão nem protocolando, doutor. Então, assim, eu represento, a senhora também, né, tivemos o prazer de nos conhecer hoje, eu represento a SIX, né, da Indústria, Comércio e Serviço. Então, os setores, especialmente indústria e logística. Muito bem, muito prazer. Bom, eu não posso responder pela Prefeitura Municipal de Canoas, né? Então, o que eu posso lhe dizer é que isso não está dentro da recomendação do Ministério Público. A recomendação tem o âmbito que eu acabei de referir. E o que eu sei, que posso lhe noticiar, do que eu sei de Canoas, é que eles estavam contratando um estudo complementar do Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal, que eu acho que vai ser muito bom para a cidade. Então, pode ser que eles estejam, digamos assim, sobrestando algumas análises para esperar esse estudo, mas é só uma conjectura minha, tá? Não posso responder pela prefeitura. Muito obrigada. Obrigado pela atenção, Ian. Anderson, depois do Anderson, eu gostaria de me manifestar, porque eu não consegui levantar minha mão ali, eu acho que como eu tô, sei, meu status não. Boa tarde. Ainda que
todos me ouvem, né? Ainda que a doutora Ximena tenha discorrido sobre esse tema e a minha fala nesse momento pudesse representar uma reprodução, uma redundância diante daquilo que foi dito pela doutora, eu me sinto na condição de ex-presidente, de ter atuado nas plenárias quando, no período em que o Arno Kaiser e o Adolfo estavam na presidência e vice, e lembro dos senhores, lembro do senhor Eltamar, lembro do Sérgio, vereador Bamberg, dos 3 nomes citados, o vereador, ele costumeiramente acaba sendo aquela pessoa que tem, né, pela sua própria condição e função, nesse ambiente de parlamento, quem acaba se manifestando com mais veemência e em números maiores do que os senhores que eu acabei de citar. Mas me recordo, obviamente, de que vocês participam da nossa plenária já há muitos anos, conforme o senhor Sérgio acabou de relatar, há mais de 15 anos. Né? Por que eu faço essa fala e considero que ela, se não fosse fazer essa abordagem pela perspectiva do comitê, não ainda que considerando a manifestação do Ministério Público há poucos instantes, ele seria desnecessário, porque, afinal de contas, se há um elemento que não pode ser colocado em pauta nestes termos, conforme foi dito anteriormente, sobretudo pelo vereador Bamberg, é de que esse tema não tenha sido tratado de forma transparente em reuniões que estão registradas, nós temos atas, nós temos pautas, e esse assunto é algo que se estende não somente agora no período em que a doutora está à frente da promotoria especializada, mas ela citou aqui o doutor Felipe, nós temos, me desculpa agora, doutora, eu esqueci o nome o Ricardo, né, que esteve conosco já, eu acho que o Ricardo, inclusive, foi um dos primeiros, né, estava no início desse debate. A primeira recomendação é do Dr. Ricardo. É do Dr. Ricardo, exatamente. Mas isso era quando não existiam ainda os estudos da Metroplan, quando estavam em andamento. Eu os preciso estudos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Tá bem. Eu preciso de uma parte. Não tem problema, vereador. Não tem como dizer que não foi tratado com transparência. Foi tratado com transparência. A minha manifestação de ter tratado nos bastidores não chegou. Por exemplo, Canoas, nós temos os fiscais, ninguém aceita. Então, hoje, como a doutora Ximena deixou muito bem claro, quem não está de acordo com o que está sendo exigido, que seja protocolado, nem isso está acontecendo, porque faltou, talvez, encaminhamentos mais claros para os municípios dentro daquilo que foi discutido internamente, dentro do comitê, foi pautado dentro do comitê. Se eu não me expressei corretamente por ter sido tratado nos bastidores, mas a transparência sempre foi clara, todas as entidades participando, só que não chegou a ecoar aonde deveria ter chegado nos municípios. Esse é o problema que eu estou me referindo. Agora, não posso aceitar dizer que não houve discussão com transparência. Transparência total. Só que talvez essa discussão não chegou aonde ela realmente deveria ter chegado. E com o levantamento do representante da SIX, levantando essa questão, acho que é o momento de nós realmente tentar chegar aos cantos das cidades, dos municípios que são acometidos pela inundação, para que realmente chegue uma clareza mais ampla para que realmente se consiga avançar nesse processo daquilo que pode e que não pode. Mas a transparência sempre foi claro e aberto lá na Unicinos, Nossa Senhora, lá a transparência sempre correu normalmente. Se eu me manifestei, talvez equivocadamente, por ter falado que a discussão havia muito, se as discussões haviam mais nos bastidores, eu até peço desculpas, mas não foi essa a menção que eu quis dizer, porque a transparência sempre foi clara, foi objetiva. Todas as reuniões que nós tivemos, e eu participei de praticamente todas, e me manifestei sempre. Eu acho que nós precisamos avançar nesse processo para que realmente nós consigamos resolver um problema e um impasse que está criado.
pode, pode, não pode, não pode. Então, vou retomar o seu à parte. Isso vereador. Deixou muito... A doutora Ximena deixou isso muito bem claro. Vamos ver o que pode, pode. O que não pode, não pode, meu. Certo. Só que isso tem que chegar nos recantos dos municípios, Obrigado. que até agora Obrigado, nós não chegamos ainda. Não, vereador, o senhor restabeleceu a ordem e a clareza agora no nosso debate, né? Só para que a gente possa ter condições, sim, porque de forma alguma, e o propósito desse ambiente, desse fórum como Parlamento das Águas, nenhum assunto deve ser tolhido de ser pautado, mas evidentemente nós temos que considerar o acúmulo histórico que se teve ao longo desses anos, né? Aqui na condição, né, de secretário de Meio Ambiente de São Leopoldo, eu enfrento, obviamente, assim como os senhores, situações como essas, né, e nós temos aqui na condição de poder público essa interface com os empreendedores no sentido de poder estabelecer, assim como a cidade de Canoas, Nova Santa Rita, o que precisa ser destacado, né, obviamente, é o fato de que no conceito de gerenciamento de bacia, nós tivemos, a partir dos estudos realizados pela Metroplan, ainda que possa pairar alguns questionamentos, mas isso é fruto de debate do GT que foi constituído, né? Nós alcançamos um patamar elevado no sentido de poder termos um planejamento em relação à bacia. Então, não há como descaracterizar, creio que não, evidentemente não é esse o objetivo dos senhores, mas faço esse devido registro, presidenta, no sentido de que nós possamos, né, e o vereador foi muito feliz agora no seu à parte, podendo restabelecer a ordem sobre tudo aquilo que foi debatido ao longo desse período. Anderson, só me permite, assim, acho que é pertinente, aqui, pelo menos esse foi o nosso objetivo, tá? Não foi de questionar tudo que foi feito, né, ao longo, que a gente sabe que foi sempre, né, assim, de forma técnica, né, transparente e tudo mais. Mas foi, doutora Juventus, assim, ó, porque a gente, de forma veemente, insistente com os técnicos, né? O Anderson do Meio Ambiente falando, São Leopoldo, para mim falar. Eles, não, inclusive tivemos uma nova reunião com a doutora Ximenes e tal, e a senhora falando aqui está tão claro para nós, mas para os técnicos, e o que a gente questiona, Anderson, é não poder empreender em áreas já, de novo, em cotas já historicamente já consolidadas, né, e de forma legal. A gente sabe que tem muita coisa clandestina, e aí nós não estamos aqui para defender né, a ilegalidade, nós estamos, pelo contrário, né, tem eu que seja diferente. Então, só a nossa inconformidade... aí o vereador fala, e isso está acontecendo no município, doutora. Não estão protocolando os projetos. Então, a senhora imagina, tem uma área que está na cota 4,5, né? E não estão protocolando. Então, Anderson, por isso dessa nossa ansiedade. E aí, são diversos projetos que está criando uma insegurança na cidade enorme. Tá? Então, só queria deixar registrado que a gente não está, em nenhum momento, querendo desmerecer, desfazer. Eu acho que tudo que foi construído é positivo, como a doutora falou, foi um investimento de 10 milhões, então, com certeza, os fundamentos técnicos e tudo mais. Realmente, a Prefeitura está finalizando a assinatura do convênio com o Instituto do Estado do Rio Grande do Sul, tal, tem um órgão específico, tal, mas a gente está questionando que, enquanto isso, desde o ano passado, não é protocolado o projeto, não está sendo aceito. Então, muito menos avaliados, né, doutora? Então, por isso da nossa, entre aspas, né, inconformidade e tal. Obrigada, Tomar. Daniel, tu agora com a palavra, depois o Joel. Tem alguém mais que vai falar sobre esse assunto? Porque eu quero fazer uma espécie de fechamento de tudo que foi falado até agora. Eu vou falar. O Marco Miller também pediu a palavra. Ah, sim, o Marco Miller também, não estava vendo ele aqui. Tá. Não, fechamento, eu quero responder, porque a gente foram tantas manifestações, né, e eu estou anotando aqui o que a gente teria que responder. Joel. Primeiro o Marco Miller, então. Desculpa, Joel, okay. Que eu não tinha visto ele, mas problema. Ele já estava há mais tempo. Marco. De tudo que foi falado, desde a doutora Ximena, aos demais, Altamar, Bamberg, Anderson e os demais, eu acompanhei
todos os fóruns que foram criados. Eu participava no Comitê Sinos com o professor Carlos André, como muita gente de vocês também acompanhou. Eu fui convidado à Metroplan, participei com 100% de presença, instiguei o nosso promotor, Ricardo, a também ir nessa reunião, e ele começou a frequentar, então ele acompanhou a maioria, muito poucas reuniões ele não esteve por questões profissionais. Também o grupo de trabalho que foi criado dentro da promotoria, eu participei. Levei o doutor Ricardo a algumas prefeituras e algumas reuniões de defesa civil, onde ele mostrava a posição da promotoria com referência à planície de inundação que estava sendo estudada. E o que ninguém falou, mas que foi recomendado desde o começo e foi reiteradamente recomendado, e que eu acho que o primeiro município que atendeu foi São Leopoldo, que era colocar a planície de inundação dentro do plano diretor. Agora Portão já também está colocando, e algumas outras pouquíssimas cidades. Das 30 cidades do nosso comitê, 12 eram assíduos frequentadores dessas reuniões lá na Metroplan. Os demais ou não iam, ou iam eventualmente. E depois, no final, quando saíram os resultados, todos reclamavam, porque não tinham entendido nada, porque então, simplesmente não compareciam. Então, a grande recomendação que existia com referência à planície de inundação era de incluir a planície de inundação, e era a recomendação reiterada da promotoria, no plano diretor do município. Feito isso, é só seguir o plano diretor. E a maioria não fez. Então, essa é a minha observação, e aí agora cada um pode se enquadrar ou não dentro dessas manifestações. Muito obrigado. Perfeito, Mário. Joel, por favor. Então, não querendo ser redundante com esse tema, mas a gente sabe a resistência que, quando foi apresentado o mapa de inundação, teve nos municípios, né? Não foi diferente no município de São Leopoldo, né? A gente contestar, né? Mas, passado o tempo, a gente foi aprendendo a lidar e participou das reuniões também. A gente desconhece lá em São Leopoldo qualquer proibição do direito da pessoa protocolar e pedir qualquer coisa. Lá, o que acontece é que, às vezes, o empresário vai procurar a Secretaria do Meio Ambiente para fazer uma consulta e a gente esclarece, olha, aqui é uma área um pouco complicada, você vai encontrar dificuldades, mas nunca vai impedir o cara de protocolar. Não, eu tenho os estudos aqui, eu tenho tudo aqui, eu vou protocolar e tu me dá uma resposta. Então, o direito das pessoas pedirem, inclusive de pedir aquilo que não pode ser pedido, isso a gente não pode tirar. Direito ao protocolo, direito a encaminhar, as pessoas têm. O empresário tem o direito de fazer os estudos, querer botar uma casa dentro do rio. Ele pode. Não vai levar, provavelmente, né? Mas o direito de pedir, ele tem. É só para esclarecer um pouquinho sobre essa coisa que eu nunca ouvi falar de impedir ou não receber protocolo. Eu acho que nem pode. Só isso. Daniel. Perfeito, Joel. Até em nível de licenciamento estadual e federal, as pessoas protocolam empreendimentos próprios de APAs, de unidade de conservação, e depois isso é levado à discussão, né, e é feito estudo, é avaliado, é deferido, é indeferido, isso não faz parte do processo, né. Bom, não sei se tem mais alguém com outro assunto antes, uma outra pauta, não? Então, gente, olha só, realmente eu vou fazer um apanhado de tudo que foi dito aqui, né? Fico um pouco desconfortável com esse desconforto em relação à eleição, né? É uma coisa realmente que eu acho que a gente tem que começar e conquistar a confiança das pessoas que estão dentro desse fórum aqui, né? Mas rebato um pouco a fala da Viviane Binger, se o comitê está num cenário muito ruim, se ele está num cenário muito ruim, a gente zera agora, né? Porque eu e a Viviane Feijó, nós temos um comprometimento com essa bacia, né? Eu me dediquei a vida inteira
a trabalhar com ecossistemas aquáticos, eu sou biólogo, a Viviane trabalhando com a área de saneamento. A gente não está aqui por brincadeira, né? A gente pensou muito se a gente ia compor essa chapa, se não ia compor essa chapa. Outras pessoas foram mencionadas. Teve uma certa relutância pessoal até assumir esse compromisso. Então, nós assumimos esse compromisso. Agora, nós estamos aqui. Então, nós temos um baita desafio na frente, não é pouca coisa, a gente tem completo conhecimento disso, né? Esse curto período que eu estive na CPA, que ele é curto, ele não é um período longo, e eu tenho humildade de reconhecer isso, a Viviane um pouco mais, eu tive vivência de vários assuntos aqui, eu sei da complexidade do que é o Comitê Sinos em si, não só do Comitê Sinos, como todos os projetos que ele executa, né? Ele é um comitê protagonista no país, e ele tem um diferencial de executar esse projeto. Então, eu não aceito que é um momento ruim. Pelo contrário, eu viro a página e agora nós temos que construir um momento sólido, nós temos que levar o legado do comitê à frente, senão não faz sentido nada. Então, assim, eu peço um pouco de compreensão, até em pequenos erros que a gente possa cometer, né? Nós somos jovens, ninguém aprende tudo, eu acho que como todos os presidentes que tiveram aqui, que construíram história ao longo do tempo, né? E desafios que foram surgindo e que ninguém estava preparado, e foram construções ao longo do tempo com grandes conjecturas e articulações. Então, eu peço um pouco de compreensão e paciência para que a gente possa ter esse poder de inserção mais assertivo aqui dentro do comitê, né? Como o Marco falou, né, eu acho que o regimento é uma questão a ser pensada, revista. Não tenho ainda a certeza de todos os tópicos que devem ser revistos, mas a gente já discutiu isso na CPA em vários momentos, né? A representatividade das pessoas que estão aqui, as pessoas têm que estar aqui, elas têm que estar presentes. Não adianta ter o seu nome com entidade, né, e não aparecer nas reuniões, elas têm que vir às reuniões da plenária, ou que seja na CPA, né, e dar as suas contribuições. Agora, não aparecer e não justificar, ou não indicar outra pessoa, é um processo que prejudica também. Então, a gente tem que ter esse olhar sobre isso tudo. Isso não é novidade, né? Isso tem sido falado pela CPA, até com contribuições da Viviane na Binger, a gente tem acompanhado tudo isso ao longo desse tempo, né? Achei muito importante a fala do Silvio sobre os cenários de crise hídrica no Rio dos Sinos, ainda complementada pelo Joel. Acho que sim, a gente tem que ter esse olhar sobre os sinos como um todo, sobre a transposição, o que realmente vem lá do CAI, será que os sinos conseguem ser sustentáveis sozinho, né? Então, a gente às vezes fica meio com algumas perguntas ainda sem resposta, porque a gente não tem um contínuo modelamento, uma simulação da hidrologia da bacia, né? A gente tem muitos desafios. O Verde Sinos é algo importante para nós, né? Por sinos, né? É incontestável. Desconectou os volumes? Oi? Alguém falou? Nós temos ciência que nós temos que buscar outros fundos para dar continuidade ao Verde Sinos, não só o Verde Sinos em si, mas daqui a pouco uma evolução do projeto, outros projetos, né? Para que o comitê, porque se algumas lacunas ocorrem, porque temos carência desse tipo de execução, na bacia, a gente tem esse protagonismo, temos que manter, né? E antes, acho que o Ivo ia falar, né? A gente ficaria muito contente se ele falasse, porque ele está chegando agora, a gente tem muita esperança na gestão dele. A gente também tem essa preocupação com a rubrica da Secretaria Executiva. A gente tem muito certinho o que é cargo do Verde Sinos, o que é das secretarias, né? E como essas pessoas que estavam até aqui, a Nabília sempre foi uma lutadora, mantendo N atribuições muito mais do que ela deveria, muito mais que talvez a saúde pudesse sustentar, né? Então, eu até deixo um agradecimento a ela, que por todos esses anos, ela tem seus motivos de querer sair, ela pode ter, sei lá, quaisquer motivos que não interessam aqui, mas eu tenho minha gratidão pela Nabília sempre, porque eu conheço ela de longa data. Então, grato pela sua participação. E a gente tem essa noção de como é importante essa secretaria executiva, né, essa rúbrica para manter as pessoas trabalhando, porque é uma carga de trabalho bastante grande e é muita seriedade, não pode ter erro, né? Então, a pessoa que daqui a pouco
está desmotivada, erra um negócio no documento, é algo muito sério. Então, a gente tem que ter isso muito sólido, né? Não sei se era isso que eu tinha para falar. Não sei se a Viviane Feijó provavelmente vai complementar alguma coisa. Aí a gente passaria para o Ivo. A Viviane levantou a mão. Eu acredito que só ela que esteja agora inscrita, porque tem outros com a mãozinha aqui levantada, mas eu acredito que esqueceram de fechar, de baixar. Tá. Então, eu passo a palavra para a Viviane. Tá, obrigada, Viviane. Assim, ó, eu vou pedir de novo que seja muito clara a minha manifestação. Em nenhum momento, eu coloquei em dúvida a condição e a capacidade de vocês, técnicos, né, a gente Daniel entende isso. E a Viviane. O Daniel eu conheço, eu até meti com ele, brinquei com ele no outro dia na reunião, né, que eu conheci o Daniel, não tinha nem barba, agora ele está com as barbas brancas. Em nenhum momento, abafa. Em nenhum momento, talvez o que vocês não tenham em conhecimento porque não tiveram vida vivida para poder ter esse domínio, eu tenho certeza que vocês vão ter em obstinação. Eu nunca coloquei em dúvida isto. Uhum. O que eu coloco é a condição que eu assumi ao representar uma instituição que vai fazer, se seu Flávio estiver aí, quero até agradecer, porque foi ele que participou do processo de composição do Comitê Sinos e disputou uma vaga titular do Simborsul. O Simborsul vai fazer 75 anos de existência. Então, é uma entidade que eu estou representando e que eu tenho que ter muito mais cuidado em relação, e não é a vocês, é a lisura do processo pela mão do Estado. Pela mão do Estado. Eu acho que a transparência, a gente ter aí toda uma condição, né, que não coloque em dúvida, e eu nunca coloquei em dúvida a capacidade de vocês, nunca, né? Isso traz segurança. Quando existe uma condição de insegurança, o terreno não é fértil. Tá? Eu estou dizendo isso porque tenho 32 anos de comitê. Então, foi muito mais no sentido de ter transparência, lisura. Por quê? Porque tudo que nós estamos passando hoje, no comitê que nós ficamos em vacância 3, 4 meses, foi decorrente de uma ação judicial, e não importa se o Estado se defendeu ou não, o fato é que a consequência ela veio para o Comitê Sinos. A consequência veio para o Comitê Sinos. Então, para que a gente não passe por uma situação similar, por que não a transparência? E eu não acusei, eu perguntei. Isso me traz segurança para eu levar para quem eu estou representando, a diretoria do Simborsul. É nesse sentido. Também quero fazer só mais um apontamento. Se houve uma coisa na plenária do Comitê Sinos que foi debatida exaustivamente, foi a planejamento de inundação. Chegava a ser chato, né? Porque toda vez começamos com o trabalho do Carlos André, que foi o primeiro ensaio sobre uma fotografia do momento, e depois, na sequência, os estudos da Metroplan. Confirmo com o Marco Miller, né? Eu também participei de todos os encontros realizados pela Metroplan, e eu vejo que o que está faltando é, na verdade, os representantes das entidades membros do comitê é ter uma participação ativa. Por quê? Porque todos os encontros eles foram direcionados para o poder público. E a gestão de recursos hídricos ela não envolve apenas o poder público. Os empresários têm que saber onde eles podem, sim, né, prospectar os seus empreendimentos, e a avaliação técnica sobre a oportunidade ou não, especialmente quando nós temos áreas consolidadas. Eu lembro de ter feito uma observação, usei o exemplo da Gerdau. A Gerdau está estabelecida ali do ladinho do Rio dos Sinos, e na perspectiva de eles ampliarem, eles vão ter uma negação? Não vejo como. Não vejo como. Quer dizer, tem que ter bom senso, tem que ter critério técnico, né? Tem que ter a mitigação, como a doutora Ximena falou, que é o que foi feito com a ET de Novo Hamburgo. Então, assim, ó, eu vou fazer uma provocação com os meus pares de hoje, que são os empresários, tá? A gente tem que participar e reivindicar e conhecer justamente os critérios técnicos que estão sendo adotados e ver a capacidade de poder ampliar os seus empreendimentos. Tem que participar, não adianta só reclamar. Então é isso, de novo, tá, Viviane e Daniel, em nenhum momento eu coloquei em dúvida a capacidade e a motivação de vocês. Eu estou saindo da estrutura administrativa do Comitê Sinos por escolha, né? Eu tenho uma empresa para administrar e eu tive que fazer escolhas na vida, eu não posso segurar tudo. Então, é nessa condição que eu estou hoje. Eu estou representando o Simborsul. Então, agradeço mais uma vez
a oportunidade de me manifestar. O Flávio levantou a mão, mas antes do Flávio, durante os assuntos gerais aqui, eu anotei todas as sugestões, né, muitas de capacitação dos representantes, mas eu queria perguntar, então, para a Viviane se ficou respondida o questionamento, porque ela solicitou, né, que a diretoria questionasse ao CRH a respeito da condução da eleição. Ficou respondido com a manifestação Viviane, da não, Carmen? Não. Eu vou te dizer por que não. Nós tivemos a comissão eleitoral todo o cuidado para ter lisura e não fugir da nossa competência. Inclusive, não se discutiu em nenhum momento dentro da comissão eleitoral a questão de eleição de nova nominata. Esse assunto não entrou lá dentro, tá? E eu vou reforçar, nós tivemos uma intervenção, um processo judicial que resultou tivemos que fazer uma nova eleição do Comitê Ciemos. Por quê? Porque alguém achou que não tinha tido lisura na época. Então, assim, para ter lisura, eu acho que é uma questão normal. E eu não tenho nada contra o Gabriel, absolutamente nada contra o Gabriel. O que eu pergunto é o seguinte: pode que o CRH esteja, talvez, com falta de técnica, o problema não é meu. Se ele tinha competência legal para conduzir o processo, é só isso, tá? Por quê? Porque tinha abstenções. Houve interesse, né, de a entidade se fazer manifestar abstenção e não foi aberto esse espaço. Então, eu pergunto se a condução de quem levou o processo de eleição, ele tinha competência legal, formal, oficial, para conduzir do jeito, porque isso prejudica vocês. Por que não a transparência? Por que não ter a lisura? E nada contra se alguma entidade disser, olha, eu não concordo com essa nominata, mas o processo democrático, ele diz o seguinte, ganha a maioria, né? Eu acho que isso seria, vamos dizer, uma passada de pano limpo, para que vocês também se sintam confortáveis de saber que tudo foi dentro daquilo que diz a lei. Só isso. Tá, ok. Faremos o questionamento. Perfeito. Então, acho que passamos agora ao representante do DRH, né? Presidente Ivo Lessa, por favor. Abrimos aqui a palavra para o senhor se manifestar. Tá bom, muito obrigado. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, comemorar a nova gestão do Comitê Ciemos. Ao membro do comitê dessa reunião que eu fiquei acompanhando aqui, e extremamente produtiva e bastante participativa, isso é muito bonito, né? A doutora Ximena, que nós tivemos contato também, já bem no início desse trabalho aí, dessa situação levantada da zona de inundação, né? Então, não é uma coisa nova dentro da perspectiva de conhecimento. Outra coisa que tem aí até hoje, eu fico muito orgulhoso de ver essa na resolução do CRH e sobre a questão do conflito, do acerto entre o setor produtivo da lavoura de arroz com o setor do abastecimento. Esse acordo começou no Rio dos Sinos, né? O Rio dos Sinos, lá em São Leopoldo, dentro da Secretaria do Meio Ambiente de São Leopoldo, com a doutora Silvia Capelli, nós fizemos esse acordo. Doutora Ximena, não sei se isso foi 2005, 2004 ou 2005. E dali surgiu, né, essa normativa de como conduzir essa questão aí, enquanto existem essas bacias com deficiência hídrica aí no estado. Basicamente, aqui no Sino, no Gravataí, na Santa Maria e nas lagoas da Zona Sul. Mas assim, pessoal, então eu fico muito tranquilo, eu tenho uma vida dentro do sistema de recursos hídricos, participo do Comitê do Lago há bastante tempo, né, desde a sua fundação, e então eu estou assumindo aqui o DRH, assim como vocês estão assumindo a gestão do comitê, e para ter uma parceria muito grande com vocês aí, tá? A questão que o Arno levantou dos recursos hídricos, dos recursos dos comitês, sem dúvida, já comecei a despachar aqui com a Patrícia para a gente agilizar esse processo. Chega, né, dessa questão aí, nós tivemos aí agora o lançamento de programas do governo do Estado, do avançado do Estado, o governador teve vários eventos aí que a gente acompanhando, falando da disponibilidade dos fundos, né? Que não vai precisar os fundos para
pela manter a estrutura do Estado. Então, a gente acredita que a gente vai poder avançar já rapidamente em cima dessas questões. A Patrícia agora está de férias, né? Mas ela volta agora ainda esse mês, e nós vamos já começar a fechar aqueles análises de processos todos aqui, são processos longos, e quem está em dia, quem está tudo certinho, vai entrar logo em seguida nesse processo de liberação dos recursos. Essa é uma das coisas que quando eu fui convidado, que eu conversei com o secretário, conversei com o secretário da Casa Civil, que a gente precisava essa harmonia. Mas, por outro lado, eu acho que eu aprendo muito com o Comitê Sinos, essa atitude que vocês têm, essa discussão que vocês têm, eu vou querer também participar, ter informação, para dizer assim, poxa, o Comitê Sinos, os comitês estão fazendo, sim, a política de Estado, né? Cumprindo aquela função que ele precisa cumprir, né? Então, assim, nesse sentido, eu não vou demorar mais tempo, até porque nós vamos ter uma vida longa aí, eu sou muito participativo, pode ter certeza disso, eu vou estar muito presente junto com vocês aí, em reuniões, CPAs, quando me convidarem, não tem problema nenhum, eu estou tendo agenda aqui, eu vou participar, né? Então, é dessa forma que eu gosto muito de trabalhar, tá bom? Então, pode ter certeza que estarei com vocês aí, já estive lá em 2004, 2005 na SEC, estive lá em 2006, 2007 também na questão da mortandade de peixes. Então, assim, essa é a minha forma de agir. Claro que aquele período era representando o setor produtivo, mas agora, né, representando, né, o nosso Estado aí junto com vocês. Sobre essa questão aí da inundação, eu provavelmente aqui, eu já vou deixar a doutora Ximena aqui, que eu assumi aqui, e tem uma lição de casa enorme aqui, tem um PRO aqui de 360 e tantas páginas que eu tenho que me preparar, provavelmente uma audiência pública que nós teremos, uma audiência com o Ministério Público que nós teremos, a Secretaria, o Proplan, o Ministério Público, agora ainda nesse mês de fevereiro. Então, a gente está se preparando até para não chegar lá dizendo que somente sou um cara novo aí, cheguei e vou estudar. Vou tentar apurar alguma coisa nesse contrato que tem com a Metroplan e a Secretaria do Meio Ambiente, nesse trabalho aí que foi bastante comentado. Tá bom? Então, um bom trabalho a todos e aqui está sempre aberto aqui o DRH-S, né? E eu tenho absoluta certeza que vocês aí do Comitê Sinos vão ter uma participação muito grande também aqui junto conosco na questão não só do DRH, mas a questão do S. O S de saneamento vai nos pegar pesado, né? Eu conheço o Silvio aí há muito tempo, o Musa, o Procinos, então, assim, sabe assim, a coisa, eu cheguei aqui e vi que a coisa é bem maior daquilo que a gente pensa sobre a questão S, né? Então, nós vamos trabalhar fortemente na questão S. Hoje mesmo já tivemos uma apresentação rápida aqui de manhã da empresa contratada que está fazendo o plano de saneamento do Estado. Agora nós vamos convocar o nosso conselho estadual de saneamento para a gente ainda até março, abril, a gente ter o plano para ter essas coisas assim bem estruturadas para poder evoluir nessa discussão. Porque eu acredito acho que praticamente todos nós aqui que mais envolvidos nas áreas urbanas, essa questão do saneamento vai nos pegar. Vai chegar rapidamente aí, até pelo marco de saneamento e as mudanças que estão acontecendo. Então, eu conto com vocês, vocês têm uma expertise boa nessa situação de saneamento aqui na região metropolitana. Tá bom? Muito obrigado, um abraço a todos e contem com a gente aqui e podem demandar, que eu não souber responder aqui, a equipe aqui. A nossa equipe aqui de trabalho do RH, eu fiquei surpreso pela qualificação de todos eles. Tá? Então, que é uma gurizada nova aí, mas que muito capaz. E aí a gente consegue ter liberdade e ir adiante nas demandas. Tá? Pode, e a hora que quiserem, assim que for presencial ou não, damos bem presente. E eu quero dizer uma coisa para vocês, tá? Você não sabe. Eu hoje moro em Novo Hamburgo. Opa! Né? Eu moro em Novo Hamburgo. Né? Fim de semana. Durante a semana, Porto Alegre. Mas eu moro em Novo Hamburgo. Eu e minha esposa moramos em Novo Hamburgo. Então, estou sempre por aí, fim de semana também. Tá bom?
Tá? Um abraço a todos e vamos lá, vamos em frente, então. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, diretor Ivo. Bem, pessoal, então, acredito que não temos mais assuntos, né? Eu tinha levantado a mão, se me permite, Flávio Simborsu. Ah, sim, desculpa. Pois não, pode falar. Não, é bem simples, um segundo só. Eu sou o secretário executivo do sindicato, e só para confirmar, né, o que a senhora Viviane Nabinger falou, que é empresária, faz parte da nossa diretoria, ela é a nossa conselheira fiscal, e a empresária e empresa Borrachas em Gabor, empresa tradicional lá em São Leopoldo há muitos anos, e ela foi indicada justamente pela nossa diretoria para nos representar nessa parte das plenárias junto ao Comitê Sinos. Né? E também reforço que a nossa entidade é uma entidade que vai completar agora, no dia 8 de julho, 70 anos de existência. É a única entidade patronal de artefatos de borracha no estado do Rio Grande do Sul. E nós temos em torno, que nem a senhora Viviane falou, de 250 empresas filiadas. Então, a senhora Viviane foi indicada pela nossa diretoria, eu sou funcionário aqui, sou secretário executivo, justamente pela experiência que ela tem nessa área de comitê Sinos, né, ter sido a secretária executiva, e ela sempre estará observando as reuniões, participando e trazendo para as nossas reuniões de diretoria ou para nossas assembleias os assuntos tratados nesse importante comitê. Muito obrigado e boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde, obrigada. Mais alguém? Mais alguma manifestação ou podemos encerrar? Bem. Oi, então... desculpa. Eu queria me apresentar. Claro. Eu sou representante das associações, né? Eu sou da Associação do Residencial, né? Associação de Moradores do Residencial Fazenda São Borja. Também sou vice-presidenta aqui do CDC, que é o Conselho de Desenvolvimento da Comunidade de São Leopoldo. Também sou da FEGAMEC, da Federação Gaúcha de Associações de Moradores. Então, com a associação, a gente está bem empolgado em participar do Comitê Sinos, para o diálogo, né, e para trazer para a nossa realidade dentro das associações a luta, né, em favor da bacia do Rio dos Sinos. Então, só para deixar aqui a minha apresentação. Obrigada. Tá, ok. Obrigada, Clarissa. Obrigado. E seja bem-vinda. Mais alguém? Bem, então vou encerrar. Eu queria, mais uma vez, esclarecer uma situação que eu falei no dia em que nós apresentamos nossa candidatura, lá no dia da eleição, né? De como foi a decisão para a troca de entidade. Porque hoje, novamente, a Viviane usou já mais de uma vez em reuniões conosco, ali com o Daniel e comigo, o termo barriga de aluguel. Pode ser usado esse termo. Não sei exatamente qual é a definição dele, né? Mas o que aconteceu foi o seguinte, Daniel e eu conversamos, nós chegamos um pouco antes da eleição, chegamos à conclusão que deveríamos montar uma chapa, né? Isso foi inicialmente conversado com outros representantes aqui também do Comitê Sinos, que eram na gestão anterior e alguns ainda estão, nos convidaram, nós pensamos, resolvemos apresentar a chapa. Mas em determinado momento nós percebemos que o SEMAI havia sido entidade da diretoria por duas gestões. Então, durante uma gestão, o SEMAI foi vice-presidente, na próxima gestão foi presidente, né? Com a pessoa do Anderson, embora o importante seja a entidade. Então, no momento em que nós apresentamos, montamos a chapa e pensamos em apresentar a chapa, e já estávamos, inclusive, em campanha, nós nos demos conta de que o SEMAI, eu continuaria como SEMAI, embora por outra categoria, embora outra pessoa, né, teria esse problema. Eu fiz uma consulta ao CRH para esclarecer, para ter certeza que era isso mesmo. Eles me explicaram que sim. Já tinha ouvido falar que a troca de entidade poderia ser feita, né, uma mudança de uma entidade, para que a gente conseguisse manter a chapa, já que a gente tinha conhecimento de que não tinha, a princípio não tinha nenhuma outra chapa
e o que aconteceria se não tivesse nenhuma chapa, nem a nossa, nem outra, o Comitê Sinos continuaria sem diretoria e, novamente, teria que ser, né, voltar para o CRH sem diretoria para organizar uma nova eleição. Então, como nós já tínhamos definido que nós queríamos participar, nós já tínhamos passado por toda a discussão, Daniel e eu, sobre tudo que representava nas nossas vidas, todo o trabalho que nós teríamos, toda a responsabilidade, e nós já tínhamos chegado à conclusão que sim, a gente queria abraçar isso, nós vimos isso como uma oportunidade de fazer um trabalho diferente, de fazer um trabalho onde as coisas que nós acreditamos, né, fossem também levadas aqui no Comitê Sinos. E então nós já estávamos empolgados com essa decisão, né? Então eu não consegui entender problema, e talvez alguns de vocês entendam, e eu sou muito tranquila em relação a isso, no momento em que eu sei que não é ilegal, né? Mas muitos podem achar que isso tem algum tipo de problema ético ou algo dessa natureza. O que aconteceu? Nós tínhamos a possibilidade de eu, como moradora de São Leopoldo, trabalhadora de São Leopoldo, funcionária pública no município de São Leopoldo, ser indicada pela Prefeitura de São Leopoldo. E foi essa decisão que nós tivemos, de eu não ser indicada, então, pelo SEMAI, já que o SEMAI, onde eu estou lotado, estou trabalhando, já que o SEMAI já havia sido entidade da diretoria durante 2 gestões. O Anderson, por exemplo, ele está na Secretaria de Meio Ambiente, e ele é indicado do SEMAI. Não só era na gestão anterior, como continua nessa gestão. Então, por que eu não poderia ser indicado pela prefeitura do município onde eu moro, né? Onde eu também atuo o tempo inteiro? Então, eu só queria esclarecer isso para vocês, porque para mim é muito tranquilo. Pode parecer para alguns que isso foi uma jogada para manter uma pessoa na presidência ou algo assim, que era justamente o que o Anderson não queria fazer, porque o Anderson, como havia sido presidente, ele poderia ter se candidatado pela Secretaria de Meio Ambiente, né, já que mudaria a entidade, mas ele entendeu que isso não seria certo, porque seria uma forma de tentar permanecer na presidência. Só que, no meu caso, é diferente. O Daniel e eu não tivemos essa oportunidade de estar à frente da diretoria. Então, nós conversamos, nós entendemos que, diante da legalidade, de sabermos que é legal, que vários outros comitês também fazem esse tipo de, né, como a Viviane já falou ou em outros momentos, artimanha, não é uma ilegalidade, né? Então, pode chamar de barriga de aluguel, pode chamar do nome que acharem melhor, mas eu entendo que isso não desmerece em nada todo o trabalho que o Daniel e eu estamos propostos a fazer. E, sinceramente, honestamente, eu conto com vocês. Eu acho que a gente só vai conseguir avançar e só vai conseguir levar esses 2 anos, continuar fazendo um trabalho sério, continuar levando o nome do Comitê Sinos, como ele é, né, tão importante, tão presente em todas as discussões, se a gente trabalhar juntos, né? Todos nós temos que trabalhar juntos. Então, eu entendo que talvez alguns fiquem desconfortáveis com isso, porque nunca tinha acontecido no Comitê Sinos, mas, mais uma vez, deixo claro, não é ilegal, não estou sendo... não fui candidata por uma prefeitura como São Francisco de Paula, algo assim, não. O município onde eu moro, onde eu atuo, onde eu transito em todas as secretarias, exatamente devido ao meu trabalho aqui dentro do SEMAI, né? Então, eu queria aproveitar e deixar isso tudo bem claro, né, para que, se alguém tem algum desconforto, eu entendo, eu compreendo, e eu espero que vocês deem, então, uma oportunidade para que nós conseguimos mostrar o nosso trabalho, né? E no futuro a gente converse de novo, e a gente pensou muito, principalmente pela situação em o que aconteceria com o Comitê Sinos se não houvesse candidatura nenhuma, né? Então, foi uma decisão em conjunto, não foi uma decisão da Viviane tentando ser candidata. Mas eu queria deixar isso bem claro, aproveitar essa primeira reunião, né? E fico muito confortável para falar sobre isso, não me incomoda ouvir o termo barriga de aluguel ou outros termos, não me incomoda, porque eu sei que não é ilegal. E no momento em que está previsto isso, né? Então é uma possibilidade. Tanto é que o CRH fez toda a eleição e chancelou, né, essa eleição. Então, era isso, pessoal. Eu queria só aproveitar a oportunidade aqui também para falar isso, já que foi citado o termo, né? E queria agradecer a todos vocês pela reunião. Espero aí fazer um excelente trabalho com todos vocês. Conto com todos vocês, como eu falei. Podem ter certeza que todos os assuntos que
que solicitam que seja discutido, nós faremos isso, nós buscaremos pessoas para discutir, nós levaremos a cada uma das provocações que cada um dos representantes tenham para esclarecer, como hoje foi o caso do pessoal de Canoas e Esteio, né? Se algum assunto as pessoas não estão com total esclarecimento, a gente vai buscar e vai levar para que na plenária sejam esclarecidos e todos os assuntos a gente consiga debater aqui de forma ampla e que seja muito democrático. É isso, obrigada. Obrigado. Então terminamos a reunião, né? Tudo de bom para todos. Abraço a todos, obrigado pela disposição nessa primeira plenária. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos.